grade anti-morador de rua. Vocês viram bem, né? Lá na Cidade Baixa, um prédio resolveu colocar uma grade, enfim, para que os moradores de rua não pudessem dormir ali debaixo da marquise do prédio, o que é uma coisa, inclusive, legal, e a grade já foi retirada por decreto, aí, enfim, o Poder Executivo executou que a grade fosse retirada em relação aqui ao município de Porto Alegre, né? A Prefeitura de Porto Alegre comprou a briga em relação a isso. Eu queria ouvir do Pedro Kobielski o que tu achou, Pedro, da grade anti-morador de rua, sobretudo da ação da prefeitura, do querido José Fortunati, acabando com a grade anti-morador de rua. Bom, Arthur, esse debate ocorreu em alguns setores da mídia, enfim, o debate acerca da questão dos moradores de rua. E que existem várias obras em Porto Alegre, Arthur e Mailson, que são projetadas para evitar e para espantar moradores de rua, tá? E isso é uma realidade, uma triste realidade. E para mim, assim, eu sou uma pessoa, no geral da minha vida, assim, um cara muito otimista, né? Enfim, mas quando eu vejo esse tipo de notícia, esse tipo de atitude que as pessoas tomam, eu acabo virando um pouco pessimista, né? Trocando de lado. E acho que isso é o sinônimo de que isso é o demonstrativo total, assim, de que nós estamos pouco a pouco falindo como sociedade, como humanidade, porque, enfim, eu via algumas pessoas na mídia dizendo, não, mas os moradores têm todo o direito de fazer isso, porque quem é que quer ter ali um morador de rua debaixo da sua marquise, do seu prédio? Quem é que quer ficar com mau cheiro, não sei o quê? E realmente, ver que esse tipo de discurso, esse tipo de proteção, esse tipo de defesa do indefensável, né, está ocorrendo, inclusive, em alguns setores da mídia, né, e contagiou, inclusive, o jornalismo. E, enfim, Arthur, eu acho que não tem nem o que falar, né? A questão humanitária aí foi para o espaço, né? Não precisa nem falar isso. As pessoas completamente delegando a segundo plano os moradores de rua, né? E a gente vê também que não há muita preocupação da sociedade e dos governos do estado como um todo, em todos os setores, municipal, estadual e federal, de resolver esse problema. Enfim, eu fico muito triste, muito chateado e vejo que pouco a pouco a gente pode começar a estar perdendo a nossa humanidade, o nosso senso de sociedade e de amor ao próximo, que é aquilo que mais está faltando nessa questão aí dos moradores de rua da Cidade Baixa. Mailson Portalete, te pergunto, como você procederia se tivesse você moradores de rua em frente à sua casa? A saída é essa mesmo, grade anti-morador de rua? Olha, vamos lá devagar e manso nesse assunto. É um assunto bem complicado, tem vários lados, e eu, diferente do Pedro, eu não vou me posicionar assim para um lado nem para o outro, mas eu quero dizer aqui os prós e contras dos três lados dessa questão, que é a questão, um lado, os moradores da Cidade Baixa, ali onde aconteceu isso, o outro lado é os moradores de rua, e o outro lado é o poder público. Assim, como o Pedro falou, ele tá bem certo nesse ponto aí. O momento que tu faz isso aí, a gente tá. No momento que uma situação dessa existe, ou que é preciso que as pessoas tomem uma atitude dessa, a gente percebe que, como sociedade, como humanidade, estamos bem falidos realmente. Só que o buraco é muito mais embaixo, não é só aí. Porque por que que chegou a esse ponto? Por que que essa medida desesperada de botar uma grade lá? Porque esses moradores certamente não aguentam mais essa situação. Porque o poder público às vezes não resolve isso. Provavelmente eles devem ter tentado resolver, correr atrás dos órgãos competentes, não conseguem. E, tipo, imaginem vocês na frente da sua casa, na frente do seu estabelecimento comercial, todo dia tu ter ali um cara defecando, urinando na frente do teu prédio, da tua casa, enfim, deixando sujeira, lixo. Porque dormir durante a noite, eu acho que esse é o principal problema aí. À noite, não vejo problema morador de rua dormir ali no chão, afinal a rua é pública, enfim. Mas durante o dia é que é o problema. E às vezes a insegurança, às vezes
pode ter medo de assaltos, enfim. Só que a gente tem que olhar o outro lado. O poder público tem os albergues, tem casas de apoio, tem políticas públicas para tentar melhorar essa situação para o lado dos moradores de rua, só que tem muitos deles que não querem, eles não querem ajuda. Por quê? Tu vai para um albergue, tu tem que tomar banho, tu não pode usar drogas, tu não pode beber bebida alcoólica lá dentro, tu tem que seguir regras, não pode ter brigas, tem várias coisas. E muitos moradores de rua, eles não querem isso, então eles preferem ficar na rua. Então a gente tem que, para entrar nesse debate, a gente tem que ver a questão do jeito bem amplo. Tem que ver o poder público que sim faz e não faz pouco para tentar corrigir a situação, mas ainda não é o suficiente. A gente tem que ver o lado dos moradores da Cidade Baixa que tomaram uma medida errada, não por causa dos moradores de rua, mas por causa que para te botar qualquer tipo de construção na rua, tu tem que ter autorização da prefeitura e dos órgãos responsáveis. E eles fizeram isso sem autorização. E a gente tem que ver também a questão dos moradores, que de certo modo são abandonados, mas também de certo modo eles têm auxílio e não querem esse auxílio pelas questões que eu já citei. A questão é mesmo complicada. Por isso, inclusive, o Pedro pede a réplica. Quero que dentro dessa réplica, Pedro, eu sei que vai ser rápido, mas enfim, já que tu insira, já que tu disse que esse assunto teve debate na mídia, eu até lembro que o Jornal do Almoço acabou abrindo um espaço para o Túlio Milman, que aliás eu acho um comentarista interessante. Eu queria que tu, junto com o que tu vai dizer, por isso pediu a fala, comentasse esse espaço aberto na mídia de uma maneira geral em relação aos comentários sobre essa notícia. Bom, Arthur, o Mailson levantou uma questão muito importante para a gente discutir isso, que é a questão da mudança de hábito necessária dos moradores de rua para se adequar, enfim, às regras de um albergue. Recentemente, a gente tem um programa lá em São Paulo que é para tentar agir dentro da Cracolândia, que é uma região muito importante, uma região muito significativa, né, do combate às drogas, do combate ao uso de drogas e do combate à situação de moradia de rua. E a questão é a seguinte, o que foi feito lá? Foram criados centros habitacionais onde seriam redirecionados os habitantes da Cracolândia, os moradores de rua que habitam ali aquela região da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. E para poder entrar nesses condomínios aí, eles tiveram que se adequar a muitas regras. Claro, a vida sem regras, a vida sem nenhum tipo de regulação, ela não existe. Mas a gente viu ali uma completa falta de humanidade, que foi até revista pelo poder executivo ali, que os moradores teriam que se desligar completamente da sua vida, dos seus costumes ali. Inclusive, eles teriam que deixar os seus animais de estimação, os seus cachorros, os seus gatos na rua. E muitos não puderam, entendeu? Não conseguiram se adequar a essas regras, porque não conseguiam viver sem a presença daqueles que eram seus amigos, aqueles que eram os únicos seres que tiveram a capacidade de ficar perto deles, que eram seus animais de estimação. Então, claro, a gente tem que pensar que para poder se readequar a isso, e se readequar a essa nova condição, eles precisam de regras, mas agora a gente não pode pegar e acabar com aquilo que é mais representativo para a vida daquela pessoa, né? No sentido emocional e no sentido, enfim. E Arthur, assim, eu acredito que em primeiro lugar, tá, a questão de essa discussão estar sendo feita, esse debate estar sendo feito na mídia, em primeiro lugar, só o fato de estar acontecendo já é uma grande vitória e uma grande questão, porque esse tipo de assunto não é um assunto muito comum, né, na grande mídia, na televisão, enfim, a mídia que chega mais ao povão mesmo. Que é uma discussão que não é muito feita, né? É uma discussão que acaba ficando a discussão social e dos motivos dos quais chegamos a essa condição social. É uma discussão que não havia sido feita. Mas agora, o nível do debate, ele não foi no sentido mais... Acredito que em muitos setores ele acabou não indo além e ficou acabando naquela questão mesmo ali de direito de morador, entendeu? A existência de albergues, enfim, uma coisa que é uma coisa muito pequena e que não compreende aquilo que é o grande do assunto, que é a questão humanitária e é a questão de nós, enquanto seres humanos, estar presenciando esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu acredito que só pelo fato de ter essa discussão na mídia, ela já é bastante interessante. Eu acho isso bom,
porque a gente está vendo um caso claro da internet, das redes sociais, pautando, né, aquilo que a mídia está prestando. Eu vejo isso muito, principalmente na mídia impressa, né, onde a gente vê vários títulos de matérias dizendo, redes sociais dizem não sei o quê. Isso é importante porque está se criando uma, digamos assim, uma resistência de informação. Nós temos um novo espaço nas redes sociais de informação que está não só pautando a mídia, mas como está oferecendo uma alternativa a essa grande mídia, Arthur. Tá bom. Mailson, tu teria a tréplica, não sei se tu quer fazer uso dela? Pode ser, só para acrescentar no que o Pedro falou, não para rebater. Assim, o poder público no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul, vem investido bastante assim, na questão dos albergues, na questão de dar lugar assim, para essas pessoas não viverem, conviverem, mas dormirem, passarem a noite. Entretanto, eles vêm pecando em políticas para reinserir essas pessoas na sociedade. Que por mais que o cara aceite as regras lá sei lá, de deixar cachorro para trás, deixar a vida dele, ele entra no albergue, segue as regras bonitinha, não usa drogas, não bebe, toma banho, faz tudo correto. Geralmente esses espaços são para passar a noite. E às vezes o dia, assim, mas não tem assim a buscar, tipo, sei lá, fazer um curso, dar um trabalho, botar esse cara a fazer alguma coisa que dê orgulho para ele, que dê a vontade de ele viver de novo. Por quê? Por que o cara acaba na rua? Claro, muitas vezes é por questão de pobreza, de não ter onde morar e tal, mas assim, se a gente for ver, assim, um número assustador de pessoas que se desiludiram da vida, às vezes, eu vejo histórias de gente que já empresários, assim, sei lá, caras que às vezes perdem família, às vezes tem, assim, um grande prejuízo financeiro, assim, tem perdas enormes na vida, e os caras se desiludem da vida, e daí, tipo, quem não se suicida acaba na rua, assim, sem eira nem beira. Eu acho que é nisso aí que o poder público tinha que investir mais. Tentar trazer essas pessoas de volta para a sociedade, para elas terem, assim, digamos, um orgulho de viver para voltar. Porque só tu criar albergue, lugar para dormir lá, não vai resolver o problema. Isso aí é só uma medida, assim, bem por superficial que tem que mexer lá no cerne da questão, como eu disse. Beleza, beleza. O assunto é realmente complicado. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu acho que a questão do morador de rua ela deve ser tratada com seriedade, enfim, mas às vezes pode ser qualquer questão ela pode ser atendida de maneira mais simples possível, né? Porque se a nossa vida for pautada pelo amor ao próximo, por tentar fazer com que as pessoas, todas elas, sejam amparadas de qualquer maneira, acho que a discussão anda por um caminho muito melhor, né? E essa também. Inclusive essa, não só essa, mas inclusive essa, toma um caminho muito melhor se a gente tiver a certeza de que o amor é a saída, né?